Hoje é Dia dos Pais e eu gostaria de ler com os irmãos o quinto mandamento, Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12. Êxodo 20, a partir do versículo número 12. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa, ou para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua igreja que aqui o Senhor reúne. Hoje, mais uma vez, nessa manhã, pedimos que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, se revele a nós, abra o nosso entendimento e nos dê graça para entender a Tua palavra. Mais do que entender, assimilá-la, acolhê-la no nosso coração e que ela produza o fruto para o qual foi enviado o fruto de vida eterna, o fruto que condiz com a nossa salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Estas são as palavras do quinto mandamento do chamado Decálogo, ou simplesmente os 10 mandamentos, ou os 10 preceitos, ou simplesmente as 10 palavras. Alguns entendem que é o resumo de toda a lei que se encontra no Antigo Testamento, especialmente nos 5 primeiros livros, que os judeus chamam de Torá. E há algumas coisas interessantes nesse quinto mandamento. O Paulo, apóstolo, vai dizer que este é o primeiro mandamento com promessa. E se este é o primeiro mandamento com promessa, fica a pergunta a respeito de qual seria o segundo. Porque nestes 10 mandamentos não há mais nenhum mandamento com promessa. É apenas este. Então é possível que Paulo esteja se referindo não apenas aos 10 mandamentos, mas aos 613 mandamentos que tradicionalmente os rabinos identificavam e identificam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Este, então, segundo Paulo, desses 613 mandamentos, preceitos, ordenanças que os líderes espirituais judaicos identificavam na Torá, este seria o primeiro. Ou Paulo estaria se referindo ao primeiro mandamento com promessa que era ensinado às crianças. Você sabe que as crianças judaicas, logo cedo, principalmente os meninos, se dedicavam a decorar toda a Torá, eram ensinados, os mais proeminentes continuavam a estudando, se tornando os futuros rabinos, e
este seria o primeiro mandamento com promessa que era ensinado às crianças. Honra o teu pai e tua mãe, porque se assim você o fizer, terá uma vida longa e abençoada na terra. Segunda questão interessante é que também é o primeiro mandamento dos mandamentos relacionados ao próximo. Você sabe, os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Os 4 primeiros se referem ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. Não farás para ti imagem de escultura a respeito de nada que está no céu, nem na terra, nem do mar, para adorar, nem se prostrará diante delas. O segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os próximos 6 mandamentos são os mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com o próximo. Esse sendo o primeiro, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os pertences do teu próximo, nem os servos do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não desejarás isso no teu coração. E este é um mandamento espiritual, sim, mas com claras implicações sociais, porque aqui já contém o princípio que o bem do indivíduo depende do bem de outros. Há o princípio que afirma o bem que fazemos a outros volta para nós. Tem efeitos não apenas naqueles que o recebem, mas em nós mesmos. Honra o teu pai e a tua mãe, e então se prolongará os teus dias sobre a terra. Ou seja, fazer o bem a outros, começando no núcleo mais básico da sociedade, que é a família, vai promover bem não só a coletividade, o pai, a mãe e os filhos, mas aquele que o praticar. Então fica a pergunta: por que que Deus está nos dizendo que se honrarmos os mais velhos, os mais antigos, os anciãos, aqueles que estão mais tempo nesse mundo do que nós, e no núcleo mais básico, no qual vivemos e convivemos, que é a família, são os pais, porque se o honrarmos, teremos uma vida mais longa e melhor. Por que honrar pais e mães? Por que honrar os mais idosos traz benefícios para a nossa própria vida? Por quê? Quais são as razões? Então, a primeira, irmãos, é que nós podemos aprender com eles. Seja com os seus acertos, seja
com os seus erros. A história ensina. A história familiar da sua casa te ensina. Quais foram os acertos dos teus pais? Dos teus avós? Dos teus antepassados? Quais foram os erros? Você não precisa continuar a história. Você pode olhar e dizer, isso eu vou imitar. Você pode olhar e dizer, isso eu não preciso repetir. Isso pode parar em mim, não existe esse negócio de maldição hereditária, existe uma decisão, eu vou repetir os mesmos erros ou não. A Bíblia não afirma que idade necessariamente é sinônimo de maturidade, nem de sabedoria. Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, vai dizer, melhor é um rapaz ou um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais a correção, ele simplesmente sabe tudo. Ele já não aceita ser ensinado. Ele tem a opinião dele e pronto, e acabou. Lá em Jó, no final do livro, vai ser dito que é o Espírito do Senhor, é o sopro do Senhor, e não a idade avançada, que traz entendimento. É o sopro de Deus que traz luz, que traz sabedoria. Mas também é verdade que a Bíblia diz que nós podemos sim aprender muito com aqueles que trazem em suas cabeças mais cabelos brancos. Por exemplo, Tito, capítulo 2, versículo 3 a 4, as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos. Tem mulher que precisa aprender a amar, interessante, o próprio marido. E os filhos. E as mulheres mais idosas, reverentes, tementes ao Senhor, teriam na igreja esse ministério, ensinar as mulheres mais novas a aprenderem a amar os maridos, aprenderem a amar os filhos. Interessante. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 5, o Pedro, que já era agora um ancião, vai dizer, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, aos anciãos. Em outras palavras, dai ouvidos a eles. Não é que eles já estão desatualizados, não, eles possuem no coração sabedoria de vida acumulada, que pode ser proveitosa no ensinar do caminho das pedras, aqueles que ainda não o trilharam, seja para passar pelos mesmos caminhos, seja para evitá-los. Então vamos ouvi-los. Qual foi a sua experiência, vovô? Qual foi a sua experiência nesse assunto, papai, mamãe? O que o Senhor, o que a senhora aprendeu? E eu quero aprender também, para eu não ter que
repetir os mesmos erros, passar as mesmas coisas, ou passar melhor, ou imitar. E se teve um livro que muito falou comigo e me ensinou sobre pregação, foi um livro escrito por Martyn Lloyd-Jones, um pregador inglês. Na verdade, ele não era inglês, ele era do país de Gales, mas pregou na Inglaterra por mais de 30 anos, na capela de Westminster, e quando já idoso escreveu esse livro, Pregação e Pregadores. Muito me ensinou, muito me ensina. Então a Bíblia diz que os idosos, os justos, na velhice, não serão infrutíferos, mas ainda darão frutos. Na velhice darão frutos, serão viçosos e verdejantes, e nós podemos ser muito abençoados com esses frutos. Desfrutar muito disso que esses irmãos ainda produzem e podem nos ensinar com aquilo que acumularam de sabedoria durante a vida. Louvado seja Deus por eles também. Segundo, irmãos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, porque nós podemos herdar todo o bem que construirmos para eles. Por exemplo, honrar pai e mãe é no dia do aniversário, ou no dia dos pais, no dia das mães, ir visitar, dar um presente, um beijo, um abraço, uma companhia. Sim, isso é honrar pai e mãe. Te aconselho a fazê-lo hoje. E ver o seu pai, e ver a sua mãe. Dar-lhe algo representando o seu amor, o seu carinho, aconselho. Honrar pai e mãe é todos os dias mandar uma mensagem no WhatsApp. Bom dia. Deus abençoe. Honrar pai e mãe é ajudá-los, inclusive financeiramente, se assim a realidade o exige. Isto é honrar pai e mãe. A Bíblia diz que, inclusive, isso é agradável a Deus, é uma responsabilidade familiar, cuidar daqueles que outrora foram seus cuidadores. Isto é honrar pai e mãe. Mas será que honrar o pai e a mãe, os mais idosos, também não seria nós pensarmos e repensarmos a nossa polis, a nossa cidade? Por exemplo, construirmos calçadas planas, para que eles possam andar, inclusive com aqueles carrinhos, aqueles andadores, fazerem exercícios, andando, ao invés de tropeçarem, caírem e quebrarem o fêmur. Será que não seria parar de derrubarmos árvores e construir prédios, mas construirmos lugares arborizados, para que eles pudessem respirar ar puro? Será que não seria também construirmos lugares limpos, lugares dignos, lugares estruturados, lugares onde iriam trabalhar pessoas que gostam do que fazem?
que se sentem vocacionadas por Deus, para que, quando muitos deles não puderem mais ser cuidados em casa, pudessem ir para esses lugares de acolhimento e tivessem uma vida melhor, ao invés de se sentirem abandonados e viverem amargurados os seus últimos dias, e terem ainda os poucos dias que restam ainda mais abreviados, porque depois, irmãos, quem é que herdaria tudo isso? Nós mesmos. Nós mesmos herdaríamos o que construímos para eles. Porque o tempo passa para todo mundo. O tempo passa para mim, o tempo passa para você. A Bíblia diz que a nossa vida é um sopro. Ela passa e nós voamos. Por isso que eu gostei muito de um comentário que diz assim: os que constroem uma sociedade onde a velhice ocupa lugar de honra, podem esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar algum dia. Tal doutrina não é muito popular em nossos dias, onde a juventude é adorada e a velhice termina temida ou desprezada. O resultado é a loucura que leva homens e mulheres a lutarem por permanecer eternamente jovens e acabar descobrindo ser isto impossível. Lembra daquela música Forever Young? Eternamente jovem? Então, só acontece na música. Terceiro, honrar pais e mães. Honrar os que estão mais tempo aqui. Prolonga os nossos dias, porque nós estamos mais unidos, mais conectados, do que nós estamos dispostos, de fato, a admitir. Devido à nossa cultura extremamente individualista. Nós achamos que aquilo que fazemos diz respeito simplesmente a tão somente nós mesmos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque quando você olha para o seu filho, para a sua filha, você vê material genético teu neles, que por sua vez você herdou dos teus pais, que foram herdados dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e se continuar assim, sabe onde vai chegar? Em Adão e Eva. A Bíblia diz assim que Atos 17, 26, Deus de um só fez toda a raça humana. No Gênesis 3:10 vai dizer que Eva foi chamada Eva porque ela foi a mãe de todo vivente. E não adianta a gente reclamar do erro que eles tiveram lá no jardim. Tem gente que diz assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversinha com Eva. Eu vou ter uma conversinha com Adão. Vai? Ok. Pois eu digo a você, o dia que você chegar e falar, estou procurando o Adão, quero falar com o Adão lá no céu. É aquele senhor ali, de costas. E você tocar assim no ombro de Adão, ei Adão, eu quero falar com você, e ele virar-se para você e você olhar para o rosto dele, sabe qual é o rosto que você vai ver?
o teu. Quando você disser a Eva, eu quero falar com a senhora, e ela olhar nos teus olhos, sabe o que você vai ver? Os teus olhos. Porque eles erraram, e nós mostramos que somos da mesma espécie todos os dias. Ou nós não erramos. Nós, na verdade, estávamos embrionariamente com eles ali. Nós somos apenas o desdobramento deles. O que eles fizeram trouxe consequências para o todo, e o que nós fazemos não é diferente. Não fica só em nós, aquilo que na cultura dos judeus era chamado de personalidade coletiva, e que o pastor Russell Shedd chamava de solidariedade da raça. Aquilo que eu faço afeta um monte de gente. Nós vivemos afetando e sendo afetados pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, e pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, ou seja, está tudo conectado. Não tem como você fazer algo e ficar as consequências só em você. Não tem como alguém fazer algo ou deixar de fazer, e aquilo um dia, direto ou indiretamente, não chegar em você. Aquilo que você faz é como uma pedra assim que cai num lago e começa um raio. A gente é afetado e a gente afeta. Em outras palavras mais simples, o bem que você faz afeta um monte de gente, inclusive uma hora você. E o mal também. Tem, por exemplo, pelo menos 2 histórias que eu conheço. A de um pastor, ele diz assim que ele carrega uma memória, que ele traz dor ao coração. Que quando ele era jovem, o pai dele o convidou para assistir o jogo da Copa juntos. Mas ele não pôde, porque ele disse que já tinha combinado de assistir o jogo com amigos. E hoje ele se lamenta, dizendo que ele se lamenta porque o pai dele já morreu e nenhum daqueles amigos ficou. E eu conheço a história de uma moça que tinha motivos para carregar ressentimentos em relação ao pai, devido à maneira ríspida com o qual ele tratou a mãe e as filhas, mas decidiu perdoar. E não apenas perdoar, mas passar a tratar bem. E decidiu, todas as vezes que o pai chegasse em casa, o receber com um abraço e um beijo. E foi assim, por alguns anos, até que o pai partiu. E ela se entristeceu, chorou, mas ficou bem, por tê-lo fazido bem. Então, o meu conselho a você, enquanto há tempo, a despeito do que tenha acontecido, ou não tenha, faça o bem. Seja para quem for, faça o bem. Ainda que seja para alguém tão próximo e conhecido de você quanto o teu pai, quanto a tua mãe, ou quem quer que seja que te criou, porque isso, no final, vai te fazer bem.
O bem que você fizer vai ser bem feito a você. E isso vai ficar registrado na sua memória, na sua mente, na sua alma, na sua história para sempre. Escreva o bem para que você fique bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E sabe que interessante é que o Deus que nos ordena, que nos orienta a nos lembrarmos, a considerarmos, a honrarmos aqueles que estão nesse mundo há mais tempo do que nós, a lembrarmos deles, é o Deus que promete se lembrar de nós quando nós também chegarmos lá. Porque Isaías 46, 3-4, vai dizer assim: ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouvi-me, me dê ouvidos, eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Temos uma promessa para o nosso futuro. Deus vai cuidar de nós e vai nos livrar. A minha oração é que Deus abençoe, então, todos os papais, todos os que serão ainda pais, e todos os que já são, e todos que são filhos no coração de alguém. Que Deus nos abençoe. Amém.